cante por cantar, seja onde for, cante por sorrir, cante por chorar, cante para si, quando ninguém mais escutar. Vou estender esperança, a minha mão, alegria sobre o seu coração. Vá cantar, canta minha flor, seja onde for, canta, canta minha flor. Não espere ouro, não, compreensão, não espere nada, não. Cante por cantar, seja onde for, cante por sorrir, para si, quando ninguém mais escutar. Vou estender esperança, a minha mão, alegria sobre o seu coração. Vá cantar, minha flor, vá por amor. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Kleber Galo de Castro, sou integrante da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena e fui convidado pela Jéssica para apresentar um estudo, compartilhar um conhecimento referente a um tema. E o tema que eu escolhi foi observar os pássaros no céu. Esse tema ele está integrado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Buscai e Achareis. Ele é o item 6 desse capítulo. Bom, o observar os pássaros no céu, ele inicia, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre inicia com uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho. E depois vem a interpretação que Kardec apresenta ali, que os próprios espíritos intuíram a isso. Bom, o item 6 vem a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Mas antes de eu iniciar a leitura desse capítulo ou saltear a leitura, vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma prece. Mentalizando a Deus e a Cristo, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Pai Celestial e Mestre Jesus, como o Senhor mesmo diz, como o próprio Cristo nos disse, aonde estiver um ou dois em Teu nome, lá eu estarei. E sabemos que aqui o Senhor está presente junto aos bons espíritos, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando, abrindo a nossa mente para mais esse compartilhamento de conhecimento. Senhor, que a Tua energia amorosa envolva cada coração que assiste a mais esse estudo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Mestre Jesus, e eu peço permissão para iniciar os meus estudos. Amém. Bom, perdão por alguns barulhos que vocês ouvirão, acho que já está até mesmo de costume, porque as ruas que a gente mora ultimamente não andam muito silenciosas. Então, peço perdão por qualquer barulho. Bom, o item 6 ele inicia: não acumuleis tesouros na terra,
onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A minha intenção é até ler toda essa passagem, mas algumas coisas elas sempre me chamam a atenção. Primeiro, esse tema ele me chamou a atenção por uma certa afinidade que tenho com ele. Eu tenho o costume de dizer que essa passagem ela é a passagem do ansioso. E o que me chamava a atenção, essa não é a primeira passagem que fala referente a essa questão da ansiedade que nós temos. Mas o que me chamou a atenção é que naquele tempo já tinha esse mal, essa ansiedade. Você fica ansioso por algo que ainda nem aconteceu ou por alguma coisa que já aconteceu. E você acaba desperdiçando o presente, o momento atual que você tem na sua vida, mas desgastando as suas forças com coisas ainda que não veio, que é a famosa preocupação. Entende? A gente tem esse mau hábito. E essa preocupação essa ansiedade, essa preocupação é uma das coisas que a gente tem que aprender a domar, que ainda não conseguimos. Muitas das vezes a gente tem mania de botar a culpa em terceiros ou em outras coisas. A gente hoje estamos envolvidos de tecnologia e acabamos culpando essa tecnologia. Mas quando na verdade a tecnologia ela vem para nos ajudar, para nos auxiliar. A questão é que a gente precisa se disciplinar, domar aquilo que muito nos incomoda. É como o próprio Kardec fala, reconheceis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. E essa ansiedade nada mais é, até o próprio Cristo fala, que é uma falta de fé. Porque a fé em si, a fé na divindade, na fé no que Deus tem para conosco, ela tem que ser 100%. Não é 1%, não é 10%, não é 80%. Aí diante de uma provação difícil a gente se abala. Não, ela tem que ser 100%. E esse primeiro parágrafo, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões desenterram e roubam. O Cristo nos orienta. Ele já observava esse mal que tínhamos. Quer dizer, a gente já apresentava isso a ele naquela época. E hoje ainda mais. No qual ele vê que a gente dá mais atenção a algo desnecessário. A gente desgasta nossas forças, a gente desgasta nossa inteligência em algo que não deveria. O que eu acho interessante é que a lei natural, a lei divina, ela funciona automaticamente. Só que a gente quer sempre encontrar atalhos. E nesse caminho de encontrar atalho que a gente se desespera. Ao invés da gente parar, respirar, acalmar nossos pensamentos, acalmar nossas mentes através de uma meditação e seguirmos esse fluxo natural que a vida nos proporciona, que é a lei natural. Essa passagem bíblica, ela primeiro, como todas as outras parábolas que o Cristo nos apresenta, a gente tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado ao ler e interpretá-la. Porque interpretando ela ao pé da letra, assim como fala Kardec, ela seria totalmente contrária a uma lei de progresso, uma lei de trabalho. Ela seria uma negação de toda previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso, como diz Kardec. E que se adotássemos esse princípio, o homem limitar-seria a esperar passivamente. Quer dizer, a gente se limitaria em ficar acomodado. Então a gente tem que ter um cuidado ao interpretar uma passagem evangélica para não dar um sentido completamente o contrário do que o Cristo queria.
E isso vem acontecendo durante muito tempo. E graças a Deus temos através da espiritualidade, o espiritismo surgiu para nos esclarecer, botar os pingos nos i. E chamar, e dar um puxão de orelha na gente, chamar a nossa atenção para termos a atenção no que Cristo realmente queria nos dizer. E Kardec, ele nos ilumina com uma claridade de conhecimento, dizendo coisas feito essas, chamando essa atenção, que essa passagem nada mais é do que uma alegoria, uma poesia. Ela tem um conceito moral a ser ensinado e que a gente deve buscar isso, entende? Porque se você pegar ela ao pé da letra mesmo, ela vai dar essa ideia de cômoda. Vou me acomodar aqui, vou sentar aqui e aguardar o que Deus tem para mim. Quando na verdade o que ela quer dizer é para você andar junto, venha junto comigo. Vamos andar junto nessa caminhada aqui, que eu vou te ajudar. Capítulo 25, buscai e acharei. O primeiro subtítulo que se tem é ajuda-te que o céu te ajudará. Não é descansa-te que o céu vai fazer por você. Não, não é isso. Deus ajuda quem cedo madruga, não dizia o ditado antigo? O que quer dizer isso? É o trabalho, a lei do trabalho. O filho do trabalho é o progresso. O trabalho nos edifica. O trabalho nos faz com que a gente evolua, cresça. Isso quando feito de amor. Porque não adianta a gente estar num trabalho e reclamar. Ou não é aquilo que a gente ama. Mas ele mesmo assim ele ensina. Mas ele ensina muito melhor quando você ama aquilo que você faz. E o trabalho ele faz isso. Ele te faz progredir, porque ele estimula a sua inteligência. Ele estimula todo o teu corpo físico. Independente da forma de trabalho que se exista, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. E não achar que essa é uma passagem para ser acomodada. Não. Como eu falei, eu tenho uma afinidade por essa passagem, porque eu vim compreendê-la mais tarde, graças ao Espiritismo. A minha mãe, quando na minha adolescência, isso me irritava muito, ela me dizia que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aquilo me tirava do sério, porque eu não entendia essa passagem dessa forma. Porque eu almejava tanto uma coisa, eu desejava tanto aquilo, que eu queria conquistá-la de qualquer forma. E detestava quando alguém chegasse e dizia que se fosse da vontade de Deus. Hoje eu já compreendo completamente diferente. Há uma lei natural existente. Deus, ele não desampara e não vai desamparar em momento algum na nossa vida. Por mais assustador que seja a prova, ele está ali. Ele vai nos intuir de alguma forma. E Kardec nos diz: suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iriam inativas se a gente ficasse nesse estado de cômodo. Se a gente entendesse isso, essa passagem, de uma forma cômoda. Se tal for a condição normal na Terra, jamais houvera ela saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. E não é esse o sentido do pensamento do Cristo. Pois se fosse esse o sentido do pensamento do Cristo, aonde a gente deve ficar cômodo, descansar pacificamente, seria tudo ao contrário ao que ele nos ensinou. O Cristo estaria em contradição com a própria lei da natureza. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-lo. Aqui eu acabo levando aquele raciocínio, acho que foi de Descartes,
que penso, logo existo, esse estímulo da inteligência seguido do trabalho, que faz com que a gente possa construir coisas que a gente vê à nossa volta. Olha o efeito do trabalho que se originou o progresso na forma que estamos nos comunicando agora. E essa passagem, esse primeiro parágrafo, não acumulais tesouros na terra, onde as ferrugem e os vermes comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Esse primeiro parágrafo, só esse pedaço, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Aonde a gente deposita, eu interpreto comigo, é aonde a gente deposita nossas forças, o nosso sentimento, a nossa inteligência. Esse é o tesouro, é esse sentimento. E você se entrega ali. E muitas das vezes a gente acaba desgastando essa energia de uma forma completamente desnecessária. Quantos de nós nos almejou tanto uma coisa, mas tanto, que quando conseguiu conquistar aquilo, viu que não era nada do que se esperava. E viu que você desgastou uma força que não tinha necessidade. Muitas das vezes a gente se entrega dessa forma. Justamente por causa dessa ansiedade de querer aquilo. Às vezes eu tenho uma sensação de que Deus deixa. Vai dando corda, deixa. Você não quer? Você vai ter. Aí quando você alcança, opa, não era aquilo. Aí você volta a buscar aquela coisa de novo. Isso acontece porque a gente está procurando uma coisa que não é material, mas a gente procura na matéria. A gente dá mais atenção a questões materiais do que a questão espiritual. A gente acaba esquecendo de quem nós somos realmente. O ser que somos. Eu falo em outros estudos que eu já fiz, outras palestras, eu falo muitas das vezes que nós somos seres espirituais passando por uma prova na matéria. Buscando progresso dentro da matéria, mas nós não somos a matéria. Nós a utilizamos como ferramenta para o nosso progresso. Só que muitas das vezes a gente esquece isso. A gente quer fazer o contrário, a gente acha que é da matéria e está usando o lado espiritual a nosso favor. É o contrário. Nós somos seres espirituais. Estou Kleber. Em outra encarnação terei outro nome, outra identificação, outro corpo físico. Porque tem que passar de novo pelo teste da matéria. E a gente acaba se preocupando com coisas que não devíamos. Coisas feito essa que ele dá o exemplo, a questão da alimentação, que na verdade ele fala de um modo figurativo, um modo poético, a questão das vestes, que na verdade, como eu falei em minutos anteriores, ele quer dizer que Deus nunca nos abandona. Ele não vai deixar a gente passar fome, ele não vai deixar a gente sem o abrigo, sem o que vestir. Ele vai estar ali para amparar. E ele vai estar ali até intuindo a gente em pensamentos, através de outras pessoas. Ele vai estar sempre próximo de nós. Só que o mal disso tudo somos nós mesmos, que tapamos nossos ouvidos, fechamos nossos olhos, quer dizer, a gente fica cego e surdo. Mudo a gente não fica, porque a gente reclama pra caramba. Entende?
A gente tem costume, às vezes, de lembrar que Deus só existe em coisas boas. As coisas que acontecem, que nos abala, nos assusta, Ele está presente. É para nos ajudar a melhorar. E que a gente deva confiar nele. Que não estamos desamparados. E quando a gente... E esse tesouro, esse sentimento, a gente deve entregar a vida futura, a vida espiritual, que é para lá que nós vamos retornar. Esse primeiro parágrafo, ele quer dizer isso. O que você está se preocupando é passageiro. Você tem que se importar com o que você está construindo aqui do outro lado, no plano espiritual. Entende? E ele continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Mais uma vez ele chama a atenção da gente. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? É a vida espiritual a mais importante. O corpo, mais do que a veste, o corpo é a ferramenta do nosso progresso. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com ele. Que é essa questão ansiosa, essa questão do futuro, essa questão de querer viver tudo num instante só, a gente acaba maltratando o nosso corpo físico, a nossa ferramenta. E o período que ela tinha, que o período que ela tinha de estar para o nosso trabalho, acaba se encurtando. Porque a gente acabou desgastando o nosso corpo físico, enchendo ele de coisas que não são boas para ele. A gente se envolve em vícios, se envolve em atitudes completamente agressivas ao nosso corpo físico. E óbvio, como integrado à lei de causas e efeitos, ele vai te mostrando, ele deixa acontecer, o corpo físico vai deixando, ó, tá bom. Vai injetando essas coisas, vai tomando essas coisas, vai me agredindo de qualquer forma. Um dia eu vou te chamar a atenção, e quando chamar vai doer. E se não tomar juízo, não buscar uma correção para isso, aí você vai responder bem mais forte. Aí ele fala isso, a vida não é mais importante que o alimento, quer dizer, você tem que se preocupar com uma questão espiritual. Construa algo a partir daí, de onde você está encarnado, para quando vier para cá, não ter de sofrer o quanto você possa sofrer. Cuide do teu corpo como uma ferramenta de progresso. Não agrida como você está agredindo. Foi lhe dado de presente para que você possa alcançar a sua perfeição espiritual e moral através de diversas experiências encarnatórias. Então cuide desse corpo com todo cuidado, que quando você retornar, terá de justificar. Quer dizer, a nossa consciência acaba cobrando isso. Entende? E ele fala, e o Cristo, ao observar essa agonia que a gente fica, essa aflição que a gente se envolve em relação ao futuro, ao passado, essa ansiedade que nos impregna através do medo do desconhecido, o que pode vir amanhã, o que pode acontecer amanhã, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu tenho um alimento para amanhã? Ele tenta nos acalmar. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada aguardam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós,
o que pode, com todo o seu esforço, aumentar um côvado a sua estatura. Mais uma vez, é como se estivesse falando, calma, eu estou aqui. Esteja acessível a mim. Que devemos estar acessível a Deus, à espiritualidade, para que possamos ouvi-los. É difícil, mas devemos nos esforçar para com isso. Quantas vezes a gente não se encontrou em grandes aflições que no dia a gente não conseguia resolver aquela aflição, que bastou uns minutos de sono, a resposta vinha após o descanso do corpo. Porque Deus nos intui. Ele busca falar com a gente de qualquer forma. Mais uma vez. Só que a gente fica cego e surdo. A calma é necessária para que possamos ouvi-lo e encontrar a solução desse problema. Como Kardec falou no item 7, Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-lo. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono o que nele confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Se ele nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Como acabei de falar, quantas vezes a gente não passou por situações de grandes aflições que, às vezes, um minuto de sono nos deu a resposta daquele grande problema que a gente encarou. São diversas as vezes. E como eu falei, a minha afinidade por esse tema é justamente por causa dessa questão ansiosa. Graças a essa mesma tecnologia que nós temos presente à nossa volta, podemos encontrar ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo de reeducação do nosso interior, de reeducação dessa ansiedade, por mais difícil que ela seja. Exercício feito a meditação, a própria oração, que é o remédio espetacular. Tem diversos desses tipos nessas tecnologias presentes hoje em dia. Só que buscar e acharei. Precisamos buscar para encontrar essas soluções. Precisamos querer para encontrar essas soluções. E Kardec continua: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Neste caso, Deus fala, sofre as consequências, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. Muitas das vezes a gente acumula muita coisa que é desnecessário para a nossa caminhada. É muita bolsa dentro do guarda-roupa, é muitos sapatos,
coisa de grande, de extrema, de coisas que não tem necessidade. Temos tudo isso em abundância. Não temos. O Cristo não está falando para você pegar o que você tem de excesso e jogar fora. Não é isso. O que ele está pedindo a gente é sabedoria. Questionarmos a nossa mente, a nossa consciência, se aquilo é útil, se acarreta valor para mim. Entende? Ele não está falando que a gente não deva desejar aquilo ali, ter um celular bom, ter um bom computador, ter um carro bonito. Não, ele não está fazendo isso. A questão é que ele está nos ensinando, nos dando o conselho de usarmos a sabedoria diante desses desejos, que são diversos. Os desejos, como Kardec falou, insaciáveis. Insaciáveis porque a gente, quando adquire essa coisa, entrega a ela todas as nossas forças, se esforça, sacrifica por aquela coisa, e quando conquista e vê que não é aquilo tudo, a gente volta a desejar. E volta a se matar, desgastar de novo. Aí reclama novamente da situação que se encontra. Uma falta de disciplina, uma falta de sabedoria diante das coisas. Uma das minhas reeducações que eu faço muito hoje em dia é questionar realmente. Eu sei que de vez em quando até posso sair, derrapar um pouquinho na curva, mas aí rapidamente eu me ponho no lugar. Rapidamente, um tempo depois eu volto e me ponho no lugar. Opa, vamos lá. Vamos com calma, vamos respirar, vamos pensar, não vamos agir por impulso ou por algum qualquer tipo de sentimento. Vamos pensar se realmente o que eu estou fazendo é de grande importância. Se é de grande benefício para mim e para outros. Já que eu não quero me envolver numa questão egoísta ou vaidosa. Se isso tem que ser bom, não tem que ser bom apenas para mim, mas para todo mundo. E eu vejo que a coisa vai surgindo de uma forma completamente natural. Porque a forma que você trabalha, se sacrifica ali, é completamente diferente quando você sacrifica realmente de uma coisa forçosa, de uma forma forçosa, e se desgasta completamente e não encontra o valor que se procurava. Quando a gente respira e até mesmo pede a Deus, Senhor, se for da tua vontade eu ter esse bem, agradeço. E se da mesma forma for da tua vontade eu não ter, agradeço novamente. Dai-me a sabedoria para compreender essa prova. Esses são tipos de exercícios que a própria espiritualidade peça que a gente faça. Pois assim a gente vai sabendo lidar com as provas da vida. Aí vem aquela questão de provas e expiações. Entende? Se aquilo que eu vou encarar vai virar uma expiação, aquela prova acaba se tornando uma expiação ou não. Então a gente tem que respirar e confiar no que Deus tem para conosco. E pedir a Ele, vamos caminhar junto. Vamos aí, Senhor. Estou junto com o Senhor. Se for da tua vontade, amém. Porque Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe realmente do que a gente precisa. E muitas das vezes essa coisa vem de uma forma completamente natural. Eu tenho na minha família diversos exemplos, envolvendo meus pais, eu e minha irmã. Diversos exemplos. Mas o que me vem agora na mente é aquele exemplo do Chico Xavier e o Chuchu,
acho que eu vi isso na época da Comerres, no qual ele mesmo duvidava na questão do chuchu, no qual ele ajudava alguém com 1 ou 2 chuchus e sempre aparecia alguém com o dobro daquele chuchu. E ele achava aquilo incrível. Mas é um exemplo da lei natural da vida, da lei divina. Não é que a gente não tem que ter esse pensamento do bem que eu vou fazer, eu vou ter ele de volta. Não, tem que ser uma coisa completamente natural e às vezes até instintiva. Eu fiz aquele bem, consequentemente aquilo ali vai vir naturalmente para você. É a lei de causas e efeitos. Seja o bem que eu faça ou o mal que eu faça, ela vai retornar para mim. Isso vai retornar para mim de alguma forma. Entende? Então Deus, ele conhece realmente do que necessitamos para o nosso progresso. A gente tem que ter sabedoria, parar, respirar e pensar no que a gente vai fazer. Entende? O planeta Terra, Deus criou o planeta Terra com tudo que há necessário para o nosso progresso. A gente só tem que domar esses desejos insaciáveis. A partir do momento que a gente acumula em abundância alguma coisa, para alguém vai faltar. Por isso que eu falo, se isso vai ser bom, não pode ser apenas para mim, mas tem que ser para todos. Porque a partir do momento que eu começo a acumular de forma excessiva, aquilo que eu tenho de excesso é o que falta para alguém. A Terra, meus irmãos. No item 8, Kardec descreve: a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Mais uma vez aí, sobre a questão da abundância, da gente ter muito em excesso. Como eu falei, o que eu tenho de abundância está faltando para alguém. Então aí está se expressando o egoísmo. Então a partir do momento que a gente conseguir administrar esses bens que temos aqui na Terra e compartilhar, envolvido nessa lei de justiça, de amor e caridade, de amor ao próximo e a caridade, todos vão acabar se beneficiando. Essa questão de miséria que vemos presente no mundo em si, nada mais é do que o exemplo desse egoísmo que temos. Entende? Deus não fez a Terra para deixar as coisas faltando para todos nós. Senão ele não seria bom e justo para conosco. Ele construiu essa terra onde ela produz o suficiente para alimentar a todos nós. Só que a gente tem que domar o que o próprio Allan Kardec, novamente repito, o que o próprio Allan Kardec nos disse. Domar as nossas más inclinações. Eu tenho o costume de utilizar até essa fala de Kardec, que acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que se faz em domar suas más inclinações. Eu uso até para muitas pessoas assim que reconhecem o verdadeiro cristão pelo esforço que se faz em domar suas más inclinações. Eu busco generalizar, independente da religião que a pessoa seja, mas que ela se integre a isso. Isso quando numa conversa saudável entre amigos eu tenho o costume de dizer isso, para que as pessoas consigam captar esse amor divino e entender o que o Cristo queria de nós.
Então Deus, ele não botou a gente, não fez com que a gente encarnasse aqui, desculpa o modo da palavra, para botarmos numa furada. Não. Não, como eu falei anteriormente, se fosse por isso ele não seria bom e justo. Entende? Então assim, a Terra ela produz tudo para todos, para que todos possam se alimentar. Só que nós temos que aprender a administrar esses bens que a Terra produz. Deus não deu a inteligência para que pudéssemos trabalhar com sabedoria. Novamente, sabedoria. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as providências de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e a cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centúplo, para si e para outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se a desperdiçará e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoarmos no celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulais no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis os bens materiais mais importantes do que os espirituais, e sabeis sacrificar o primeiro pelo segundo. Capítulo 16, número 7, seguinte. A caridade e a fraternidade não se decreta em leis. Se uma e outra não estiver no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. A caridade e a fraternidade são duas ferramentas essenciais no nosso trabalho da caminhada do progresso espiritual. E é uma coisa que a gente tem que impregnar no nosso íntimo. É uma coisa que a gente tem que nos disciplinar, nos corrigir, nos esforçar ao máximo para praticá-lo de bom coração. Bom, observai os pássaros no céu. Item 6. Nada mais é do que uma passagem poética, que não é contrário ao pensamento do Cristo a respeito à lei natural, a respeito à lei divina, que envolve a lei de amor, de fraternidade, de caridade, a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. O que o Cristo quis nos dizer realmente era que Deus não nos desampara, que aquele que acredita nele sempre será sustentado por ele, mas não é sustentado da forma de se acomodar, esperar pacificamente, como Kardec fala aqui, não, trabalhando, pois ele vai nos alimentar sempre, com forças, ele vai nos alimentar sempre, a partir do momento que a gente busca o aprimoramento, busca conhecimento, busca compartilhar esse conhecimento de forma amorosa, de forma respeitosa para com o próximo. A lei de justiça, amor e caridade, ela tem que estar presente
diversas vezes, em todo o Pentateuco, em todas as obras auxiliares da doutrina espírita, repetem isso. A lei de justiça, amor e caridade tem que estar impregnada em nós. Isso tem que correr em nossas veias, tem que estar iluminando as nossas mentes. A gente tem que dar, essa passagem nos alerta que a gente deve dar maior importância às questões espirituais. Porque somos de lá, é para lá que vamos retornar ao sairmos do corpo físico. E quem já participou dos trabalhos mediúnicos de esclarecimento, presencia o quanto de sofrimento muitos dos nossos irmãos passam do outro lado, por desconhecer, por dar menor importância às questões espirituais. Observar os pássaros no céu é termos fé no que Deus tem para conosco. Temos contas a pagar? Temos, mas a nossa conta espiritual é muito maior do que a nossa conta material. Graças a Deus a gente tem inteligência e força. Devemos pegar essa inteligência e força e as nossas energias, concentrarmos amorosamente em trabalhos que vão nos arrecadar valores, que vão melhorar nossas condições no lado espiritual, na vida futura. Não é nos entregarmos às questões materiais e chegarmos do outro lado, nos decepcionarmos por tudo que fizemos, porque nossa mente nos cobrou e nos revelou o quanto desperdiçamos de tempo aqui encarnado. Bom, meus irmãos, agradeço a todos presentes nesse compartilhamento de conhecimento. Eu fico aqui leve e feliz por poder compartilhar isso com todos vocês. Bom, agradeço ao Caminheiros pelo convite que me foi dado em apresentar esse estudo. Estou sempre aí disponível para quando quiser. Sou muito grato por isso. Grato até porque quando me chamam para apresentar um estudo, muitas das vezes eu busco na minha vida a experiência para escolher o tema e para desenvolver o assunto. Muito obrigado a todos. Agradeço a Deus pela presença de todos aqui. E obrigado, meu Deus, por mais esse conhecimento sendo compartilhado em Teu nome, Senhor. Obrigado pelas inspirações que o Senhor me concedeu através dos bons espíritos. Que possamos internizar esse aprendizado e pôr em prática em nosso dia a dia. Possamos confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Sabendo agora que o Senhor jamais nos desampara. Que buscaremos a Ti para responder às nossas maiores aflições e às nossas menores também. Obrigado, Senhor, por tudo. E obrigado ao Caminheiros por esse convite. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.